Oi pessoal, estamos aqui então começando a leitura desse livro, Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Acho que é assim que se pronuncia. Esse livro foi bem interessante porque eu recebi vários chamados, vamos dizer assim. Muitas pessoas diferentes falaram a respeito dele até finalmente eu tomar a ação de ler. E para mim, quando eu li, ele trouxe uma grande transformação de várias percepções. E tendo essas novas percepções, eu consegui construir oportunidades diferentes de aprendizado. De literalmente sair de um mundinho onde eu via as coisas de uma forma e conseguir ver além. E é onde a gente consegue ver além que a gente começa a construir coisas novas. Introdução. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. A origem desse livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele. Mas para você, que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje, parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico. Mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou eu sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, pode haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras, não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo, que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. No dia seguinte fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu soube que existem muito mais coisas para ver à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Durante os 5 meses seguintes, eu vivi um estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade. Ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo o que eu necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendi exatamente o que. Só compreendi anos mais tarde,
depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou a minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com um falso eu interior, amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi a minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Mais tarde aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal, que havia percebido inicialmente como um vazio, e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência, e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico. Não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nem uma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque no estado de profunda alegria. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes ele fica na retaguarda, como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir? Eu respondia: você já tem, mas não consegue sentir, porque a sua mente está fazendo muito barulho. Foi essa resposta que acabou originando o livro que você tem em mãos. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa. Tinha me tornado um mestre espiritual. Então, até aqui, o que eu percebo, já vi muitos relatos e eu já passei por essa experiência, inclusive, de você alcançar um estado de união com o todo. É bem poético, né? E a gente escuta muitas pessoas falarem isso. E ele pode ser atingido de várias formas, através da meditação, através de experiências, como foi o fato dele, né, numa crise de pânico, onde ele sentiu, assim, que o cérebro dele desligou, literalmente. As pessoas, às vezes, passam por esse tipo de situação também, quando tem situações de saúde muito delicadas, doenças degenerativas, onde o caminho real se apresenta, que é esse caminho interior. E quando você coloca uma percepção de amorosidade em todas as coisas que você vive, tudo começa a fazer sentido, porque você vê a grandiosidade de tudo o que te cerca e a grandiosidade de quem você é com as tuas experiências. Eu vou continuar mais um pouco, eu não sei se eu continuo no capítulo 1, vou deixar para o próximo vídeo, mas seguimos aqui. Ainda dentro da introdução, a verdade está dentro de você. Este livro representa a essência do meu trabalho, com pequenos grupos na Europa e nos Estados Unidos, durante os últimos 10 anos, com profundo amor e admiração. Gostaria de agradecer a essas pessoas excepcionais pela coragem e força de vontade que tiveram para abraçar uma mudança interior. Esse livro não existiria sem elas. Embora ainda sejam minoria, esses pioneiros espirituais estão chegando a um ponto onde serão capazes de romper os padrões de consciência coletiva herdadas dos nossos antepassados, responsáveis pela escravidão da humanidade por séculos. Aqui fica muito claro que ele está falando sobre os padrões que seguimos sem questionar, onde nos foi ensinado uma determinada maneira de enxergar o mundo e de viver a vida, sem questionamentos.
E no momento que você começa a questionar, começam a surgir as tuas próprias respostas. Não é algo único, mas é algo muito amplo e variável. Acredito que este livro chegará às mãos das pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como um catalisador dessa mudança. Espero também que ele alcance muitas outras pessoas que achem o conteúdo digno de atenção, embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação. Talvez mais tarde, a semente plantada com essa leitura se junte à semente da iluminação, que cada ser humano traz dentro de si e acabe germinando e florescendo dentro delas. Este livro tem o formato de perguntas e respostas, porque se originou de questões formuladas pelas pessoas que participaram dos meus seminários, grupos de meditação e de sessões particulares de aconselhamento. Como aprendi muito nos encontros, achei que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa troca de ideias. Por isso, resolvi transcrever algumas perguntas e respostas quase que textualmente. Também combinei certas questões mais frequentes em uma só e extraí a essência de respostas diferentes para formar uma resposta genérica. Algumas vezes, enquanto escrevia, deparei com uma outra questão inteiramente nova, muito mais profunda e esclarecedora do que as discutidas anteriormente. Outras questões foram formuladas para esclarecer determinados conceitos. No momento que a gente abre um questionamento, você abre também um espaço para este questionamento e para outras informações.